Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Transversalidades. Esse mês a gente está com a minha querida Letícia Lopes, que vai falar um pouco sobre sua carreira, seu trabalho, seu caminho aí até chegar onde chegou. Eu quero lembrar vocês que o Transversalidades, né, os breves avisos de sempre do início, o Transversalidades é um curso que acontece toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, no qual nós chamamos ali, reunimos alguns artistas que estão começando, querem falar sobre o seu trabalho, querem trocar ideia, tem um debate leve, porém crítico sobre a sua produção, e esse é um ambiente que a gente criou para isso. E toda primeira segunda-feira de cada mês, eu trago sempre um convidado, um artista, uma artista que está aí algum tempo já de estrada, fazendo sempre no campo da pintura, né, seus trabalhos. Também quero lembrar que o Transversalidades, principalmente esse projeto aqui, Transversalidades Convida, que você deve estar assistindo aí no YouTube, é um projeto independente. Eu arco com todos os custos, né? Tem alguns custos aí que eu sempre tenho que bancar, faço isso com muito prazer. Mas se você quiser apoiar o projeto de Transversalidades, fique à vontade. O Pix está na descrição do vídeo. Segue aí embaixo, você dá uma olhadinha embaixo na descrição do vídeo aí no YouTube, tem o Pix nesse vídeo ou em qualquer outro, tem esse Pix ali é, colocado ali escrito, né? O númerozinho do CPF e tal, para você apoiar, se for da sua vontade, o projeto que tem dado muito certo, tem sido muito legal e que, inclusive, mês que vem, em maio, completa um ano de vida. Ano passado, infelizmente, eu não consegui gravar o nosso primeiro encontro, que foi com a Marcela Cantuária, mas completamos um ano de vida e de muito sucesso. Estou muito feliz com tudo que tem rolado, tá bom? Já agradeço desde já a presença de vocês, o apoio, e vou passar a bola para a Letícia, querendo, a Letícia, inclusive, trabalha em algumas galerias, foi indicada ao PIPA ano passado, enfim, ela vai falar um pouco disso tudo, tá bom? Letícia, boa noite, querida. Eu queria passar a palavra para você, pedindo o que eu peço sempre para todos os artistas, uma espécie de mini bio, você falar um pouquinho breve da sua vida, da sua caminhada, da sua formação, e logo em seguida abre a sua tela e compartilha com a gente seus trabalhos, tá bom? Vocês todos aí podem já abrir a câmera, se quiserem. Obrigado. Fala aí, Letícia, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Caio, pelo convite. Minha internet está um pouco ruim. Oi? Eu te ouço bem, tô te vendo bem. Que bom, então tá. É que trancou um pouquinho aqui, bem agora que começou. Ah, Gostei muito de poder estar aqui conversando hoje com vocês. Eu e o Caio nos conhecemos, eu acho, em 2018, né, Caio? E aí, desde lá, Foi. trocamos figurinhas, né? E a internet é muito boa para isso. E o Instagram também. Bom, eu acho que eu vou falar um Mas pouquinho, então. fisicamente só agora, há umas 2 semanas atrás, né? É, isso foi engraçado, né? A gente estava sempre trocando Vai. figurinha via internet, mas agora estou passando um tempo em São Paulo e aí tive a oportunidade de ir na abertura do Andrew, na Galeria Atena, e aí vi o Caio pessoalmente e a gente se acertou, né, Caio? Porque falar dois pintores falando de pintura, né? Sempre dá certo. Insuportável isso. Insuportáveis. Bom, então, eu nasci em Campo Bom, mas eu morei e trabalhei em Porto Alegre até 2 meses atrás, mais ou menos. E eu estou em São Paulo agora, porque junto com a abertura de uma individual, que inclusive começou dia 26 de fevereiro e recém encerrou agora, 26 de março, junto com isso eu tive a oportunidade de conseguir um espaço para trabalhar e um lugar para ficar. Então, eu estou nesse momento de transição na minha vida e na minha carreira. E, e aí, como eu cheguei até aqui? Né? Eu fiz design, eu sempre me interessei pela ideia de
fazer alguma coisa relacionada ao campo das artes visuais ou artes plásticas, cinema, alguma coisa que tivesse esse tipo de investigação, exploração, mas eu fui para o design primeiro. E eu acho que muito por causa da própria pluralidade do design. Aquilo de eu eventualmente poder trabalhar com fotografia e com cinema era uma coisa que me chamou mais atenção. Aí eu fiz 2 anos e meio e não concluí o curso, porque eu comecei a trabalhar como assistente no Ateliê Subterrânea. Era um espaço independente em Porto Alegre, era entre ateliê e galeria, mas não era galeria porque a Sub não, né, não representava artistas. Mas eles faziam muitas exposições e chamavam muita gente, assim. Eu digo assim, eu comecei a trabalhar como assistente lá e mudei de curso, mas na verdade a minha formação, a minha faculdade foi a Subterrânea, de ver assim realmente como é fazer montagem no último dia, o artista pensa um trabalho que dá errado, né? Algum debate sobre justamente o que vai ser mostrado, como vai ser mostrado, enfim. Ali eu entendi que eu queria trabalhar com isso, que eu queria viver isso, na verdade, né? Fazer esse tipo de, enfim, de escolha. E aí, bom, aí eu vou começar a compartilhar a tela, então, que aí começa a encrenca. Onde você se formou mesmo? Eu me formei em 2015. 2016, na verdade. Sim, sim. Eu mudei o curso, era 2011 eu comecei. 2015, 2 ali me formei. Beleza. Manda ver. Aqui. Show. Estão vendo tudo? Sim, né? Acho. Tudo certinho. Bom, então, gente, quando eu comecei a, a pensar, né, a pensar trabalho, na verdade, porque o que eu começo a perceber, eu e o Caio estávamos falando antes, eu trabalho com pintura há 7 anos e eu confesso que agora que eu realmente estou começando a entender muito mais claramente o que de fato é a minha procura, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito no escuro, né? Vocês podem perceber pela visualidade, né, da minha pintura, é muito isso. E eu comecei a entender que, na verdade, o que eu estava fazendo no ateliê já era uma maneira de pensar trabalho. Isso é uma foto do início das paredes do meu ateliê, que quando eu fui fazer a primeira exposição, e aí isso, né, é uma coisa de trajetória, assim, eu fiz individuais muito cedo. E a primeira exposição individual que eu fui convidada para fazer foi na Casa Paralela, em 2015, uns 6 meses antes de eu me formar. E o Guilherme Dable, que é um dos gestores da Subterrânea e hoje é o artista com quem eu trabalho, a gente trabalha junto há 10 anos, desde a Sub eu fui assistente dele lá e continuei sendo assistente. Ele que ia fazer o meu texto e falou: Letícia, eu acho que tu deveria levar para a exposição essa zona que tu faz no ateliê, porque essa é uma outra foto de um ateliê que eu dividia com uns amigos, e isso é uma coisa assim que eu acho que também permeia muito a minha produção, dividir o espaço com pessoas e poder ter outros olhares é algo que realmente, para mim, faz muita diferença. Eu, no início, não gostava muito, sempre fui meio cavernosa, assim, mas com o passar do tempo eu fui entendendo como esse olhar era bom. Justamente por causa disso, né? Olha a confusão que está aqui e o tipo de aproximação, de eventualmente alguém reconhecer algum padrão ou ver coisas que eu não vi, é justamente o que me interessa no ateliê. Eu não vou em direção a algo específico na minha procura, mas eu entendo que essa procura pode ser permeada por muitas coisas, muitos sinais. Então, eu vou me guiando nesse escuro. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei não só
a pensar as próprias colagens que eu fazia no ateliê como uma espécie de trabalho ou sistema de mapa, né, para mapear o meu raciocínio, como também eu levei isso para o raciocínio da pintura mesmo. Eu pensei, eu entendi que se eu fosse falar de pintura, eu ia ter que falar com pelo menos mais de uma tela. Então, esse é meu início. Eu venho daqui, eu venho de um raciocínio de colagem, e essa colagem depois poder. Porque acho que essa Letícia, tá dando uma digital. travadinha. Desculpa te interromper, deu uma travadinha. Volta aí. Eu não sei, acho que sua internet está um pouco instável. Não sei se é comigo só, mas parece que está travada no momento aqui, assim. Tá travando, E sim. voltando. Tá, né? Acho que agora melhorou. Tô te vendo um pouquinho melhor agora. Fala aí. Eu vou fazer o seguinte: será que eu não troco a minha internet? Não, mas agora voltou. Acho que foi só uma pequena estabilidade momentânea, assim, porque estava bom até um momentinho e agora voltou. Você está com uma imagem boa, te ouço bem. Vamos tentar assim de novo, qualquer coisa você Tá, troca depois. beleza. Então, Aí, apareceu. então é muito disso. A minha pesquisa, o meu interesse vem muito dessa zona, que é uma zona menos definida, mas que eu acredito que pode ser mais ou menos iluminada na maneira como a montagem, né, do trabalho se estrutura. Então, eu comecei bem levando isso ao pé da letra, de fato. Eu montava o meu trabalho assim e eu via a pintura sempre como esse políptico, né? O trabalho todo era o políptico, mas não necessariamente ele era algo instável. Eu tinha polípticos que eu mudava a composição à medida que, enfim, que outras coisas iam aparecendo no ateliê. E a minha investigação nessa época era muito, eu sempre fui assim muito onívora, muito curiosa, muito ansiosa até. E eu sempre misturei muito as coisas, desde enciclopédia antiga até foto de brick. Eu gosto muito de frequentar feiras de antiguidade e ver a maneira como as coisas se dispõem nos panos, né, nas mesas, e aquele tipo de cornucópia, Sim. aqueles encontros, né, que essas feiras proporcionam me interessam demais. Então, as fontes para eu fazer as pinturas para esses polípticos, realmente elas eram muito variadas. Eu sabia que eu precisava da imagem impressa, eu sempre trabalhei com a imagem impressa no ateliê, porque eu gostava não só dessa propriedade cambiante da imagem, com a fita crepe, né? Eu sempre dizia que a fita crepe era a maneira como eu pensava, mas também os respingos e os acidentes, né? Que o ateliê poderia eventualmente me proporcionar, né? Que isso também foi sempre uma zona de não total controle, né, do que eu estou mexendo, e isso me interessa muito. Essa imagem, por exemplo, aqui embaixo, nessa pintura, ela é uma tentativa minha de emular uma imagem, parecia uma flor, assim, uma imagem meio científica, que eu tinha rabiscado em cima, sabe? Então, a pintura para mim sempre foi essa desculpa para eu tentar dobrar essa ideia também de estilo, né? De unicidade. Eu gostava de pintar diferente de acordo com a imagem, porque cada imagem me sensibilizava de um jeito. Então eu estava sempre no encalço disso, sabe? Sempre tentando pegar qual era a diferença de sensações, né, que determinadas imagens me proporcionavam. Estão me ouvindo bem, gente? Sim, então, tô vendo, tô vendo. Tá. Eu falei para o Caio antes, aí me interrompam se, enfim, Ah, se alguém tiver verdade. algum pergunta, né, alguma coisa. Eu gosto muito da conversa. Eu acho que a conversa também é uma maneira que eu me identifico bastante, assim, porque, né, as coisas podem mudar os caminhos, as falas.
Fique à vontade. Qualquer coisa, interrompam, mandem mensagem aí que eu falo. Mas estamos juntos. Beleza. Então, aí falando, né, sobre feiras de antiguidade e esse interesse que, enfim, que sempre foi, na verdade, meu interesse, né, a maneira, para mim, o que me interessa em fazer o que eu faço é tentar, como é que eu vou falar disso e como será que eu posso me aproximar disso de maneira a tentar discutir talvez uma poética, né? Alguma coisa que faça algum sentido dentro de um sistema, de repente, né? Isso foi meu primeiro contato. E aí essa é uma foto do momento que eu estava montando, justamente seguindo o conselho do Guilherme. Isso já na e-carta, na minha segunda individual, a primeira assim que eu passei por edital, a Fundação e-carta, na época era gerida pelo Léo Felipe. E aí eu fiz, essa exposição tinha o nome de Ode a Phobos, né, Phobos com PH, porque era justamente também uma maneira de eu colocar na frente o que eu queria. O que eu queria era me sentir num terreno desconhecido, mexendo com coisas que eu não sabia exatamente como que elas poderiam mudar e evocar sentidos, entende? Então, essa montagem toda foi, assim, praticamente o que eu faço no ateliê, mas sem nenhuma encenação, tanto que vocês podem ver que, de fato, estava ali quase um terreiro, porque eu queria que o trabalho fosse acontecendo dessa forma, né? E aí, claro, ah, com o passar do tempo e principalmente com esse arranque inicial, como eu estava me aproximando da minha pesquisa e me formei e fiz duas individuais, a minha terceira, que foi essa, elas vieram muito juntas uma da outra. E eu acho que numa individual, principalmente para alguém que trabalha como eu, assim, que precisa ver o trabalho se articulando para que aquilo tudo possa eventualmente emergir, né, enfim, de maneira um pouco mais independente. Essas duas individuais foram importantes para eu entender que, de fato, talvez eu não precisasse estruturar a pintura nos polípticos. Eu comecei a me despegar um pouco dessa ideia e comecei a entender que talvez era mexer nos espaçamentos que poderia fazer, né, poderia sugerir algum ritmo de leitura. Isso também me interessava muito. Essa individual, que se chamou Presença Sinistra, ela foi no Santander Cultural, na época de um projeto, o RS Contemporâneo, e o Marcelo Campos, que fez, né, o texto crítico, ele foi muito importante para mim, assim, para eu conseguir também entender o que exatamente eu estava... Porque eu tenho essa sensação, não sei se vocês têm isso, eu sinto que é por ali, mas eu não sei exatamente por quê. Aí eu vou fazendo e a coisa vai se desdobrando na minha frente, entende? Eu acho que eu prefiro isso do que saber, assim, muito claramente do que eu estou indo atrás. E é como se um filme fosse se fazendo. Então, essa exposição no Santander Cultural, que tem um espaço, assim, muito comprido e muito estreito, ele foi... Eu tinha que resolver no espaço essa montagem. E o que eu decidi foi, eu vou fazer um grande trabalho, que seja composto por 24 telas, né? E não à toa, eu estava namorando também um pouco a ideia do cinema, né? De como sugerir uma leitura através dessa ideia, né? Cinematográfica. E aí, então, eu fiz esse trabalho grande, chamou, que era composto por 24 telas. E essa foto no meio para o início. Essa foto já é no final. Na própria exposição, eu entendi que eu estava me aproximando, talvez, de algo realmente mais, eu acho que mais certeiro, né? A minha pesquisa estava conseguindo se afunilar. E eu vi isso no trabalho, porque esse trabalho final foi para mim né, assim, como se fosse assim, o bastão que eu ia pegar lá na frente. E o título da exposição veio muito por causa dele e por causa dessa pintura aqui.
que eu entendi que eu estava também me interessando não só pela colagem, no sentido de eu vou juntar coisas para que elas formem algum sentido, mas também pela obstrução da visualidade, de alguma maneira, né? Então, as coisas começaram a se atravessar no meu plano da pintura e as pinturas começaram a ter mais camada. Até então, eu trabalhava só com acrílica. Eu não tinha ainda tido coragem para ir pro óleo. Aqui também, ainda hoje, né, eu faço isso, assim, os polípticos e os trípticos, isso continua permeando, assim, muito o meu interesse em pintura. Mas esse tipo de atravessamento na pintura mesmo, né, assim, essa grade ou essa veneziana aqui nessa pintura que tem, né, um recorte quase no meio, e essa iluminação de flash também, que é o que faz escurecer tudo ao redor, isso também começou a aparecer muito claramente nesse ano, 2016. Então, por isso que eu digo, assim, para mim, eu confesso que é um tanto quanto recente no entendimento de agora, né, Sim. da minha pintura, né, atualmente. Essa tela, ela é grande, na época era maior que eu tinha feito, ela tem 2 por 1,5. E essa aqui, por exemplo, é um políptico de 25 por 60, né? Todos eles são pequenininhos. Eu optei por não colocar o nome ali, pensei que eu ia lembrar de falar, mas até agora eu esqueci de falar os nomes. Eu vou tentar lembrar. E aí, então, dentro disso desse movimento que eu estava percebendo no, no ateliê e nas fontes também de pesquisa, e nos textos que eu estava lendo, e daí isso tudo também, como eu comentei antes, eu sou uma pessoa muito curiosa que mistura muitas coisas. E eu não sou necessariamente supersticiosa, mas eu tenho um pezinho no. A minha tentação, assim, é tentar chamar as coisas de sinal o tempo todo e ficar pensando que aquilo ali pode ter relação de repente com uma coisa que eu sonhei ou alguma coisa que alguém falou, uma música, sabe? Nada é uma coincidência nunca. E eu sei que parte disso é a minha própria abertura para que esse tipo de atravessamento, de transversalidade, né, aconteça. É isso que me interessa. Então, aqui, a partir de 2017, eu comecei a investir um pouco mais nisso que eu chamava de obstrução, né, da visualidade. Mas, de fato, isso não aparecia antes de eu fazer a pintura. Eu comecei a perceber que eu estava escolhendo as imagens e que eu estava deliberadamente me interessando por algumas delas que tivessem, assim como essa, por exemplo. Essa pintura aqui, na verdade, ela tem 1,80 por 1,30, se não me engano. E ela era um frame de um vídeo que eu tinha derramado uma tinta dourada, bronze, em cima, né? Então, eu pensei assim, nossa, ficou muito estranho. E aí eu fui me dirigindo cada vez mais para o estranho, que é esse estranhamento. O Caio, né, Caio? Nós também somos amigos em estranhamentos, né? Quanto mais, sei lá, quanto mais bizarra, né? Quanto mais menos amigável a imagem mais isso me gera uma vontade de colocá-la na pintura para discutir exatamente isso, eu acho, sabe? Não é tanto a imagem, mas sim a maneira como a pintura evoca o que a imagem tem de estranho, né? Desconcertante até, né? Porque é justamente eu preciso da pintura para que isso consiga se formar na minha frente, sabe? O estranhamento com a imagem eu já percebi que era algo que, enfim, que eu tinha uma certa facilidade para isso, para ficar criando história e mística ao redor de uma imagem ou sei lá, de várias delas. Mas quando eu comecei a também desenvolver mais familiaridade com a pintura, aqui, por exemplo, já entrou um pouco de óleo, eu comecei a perceber que essas escolhas, né,
essa bizarrice ela poderia ser ainda mais claramente evocada, né? Então, essa, por exemplo, que é uma pintura que tem um 1 por 90, ou 1,10 por 90, uma coisa assim. Ela chama Estudo para Vingança em Miniatura, porque a imagem que eu usei para, né, que eu parti, é uma imagem muito pequenininha dessa espécie de diorama de dinossauros. Era uma enciclopédia alemã dos anos 30, e ela estava cheia de rabisco em cima, também com tinta, com respingo, né, com coisa anotada. Então, isso me interessou para eu transpô-la para a tela e pensar como é que eu vou fazer isso em pintura, sabe? Será que vai ficar estranho? Então, Mas era não isso um deve ter pouco. 1,10 por 90, não. Deve ser um pouquinho mais comprida ali, né? É 1,10 por 90 mesmo? Já tá bem retangular. É 1,20, eu acho, por 90 ou uma coisa assim. Talvez ela possa ter, tipo assim, 1,20 por 80, É, pode ser por aí. né? Acho que sim. E essa aqui também, essa pintura tem 2 por 1,40. E aí eu comecei, como eu estava com um ateliê que tinha espaço, comecei a pintar cada vez maior. E aqui já começa a acontecer uma outra coisa também, que é eu comecei a perceber que eu tinha certas obsessões, né? E aí, claro que hoje eu olho para trás e fico pensando, meu Deus, estava muito na cara. Mas na época, de fato, não era uma coisa que eu, por isso que eu disse, eu tenho isso de deixar as imagens e as coisas passando. Eu sei que com o canto do olho eu estou vendo elas ali, mas se eu olho diretamente, eu tenho a nítida sensação de que alguma coisa foge. Então, parece que eu sempre estou atrasada em relação ao meu entendimento do que é que está aparecendo ali, mas de fato as coisas vão aparecendo, né? O trabalho vai dando as pistas para que a coisa se construa. E aqui, por exemplo, eu comecei a perceber isso. Tinha imagens no ateliê, por mais rotatividade que tivesse no ateliê, imagens que ficavam ali e que eu tinha, de fato, quase uma. Era bem isso, era da ordem da obsessão. E e eu não pensei assim conscientemente, vou falar sobre obsessão nisso, né, através da pintura. Mas isso começou a acontecer. E aí, nessa época, o ateliê que a gente tinha, ele tinha que passar pelo mercado público. Eu pegava um ônibus que ficava na fim da linha do mercado público de Porto Alegre, que quem conhece lá sabe que é um lugar incrível, porque tem tudo. Mercado público mesmo, né? Daqueles, os melhores para ir. E tem muitas floras, tem muita loja de artigos de Umbanda, de Candomblé, né? Tem toda uma tradição no mercado público também com esses grupos, né? Religiosos e essa agitação cultural, assim, própria de um mercadão. E, e eu passava por dentro do mercado público e eu comecei a comprar esses santinhos de, né, assim, São Jorge, o Zé Pilintra, enfim, eu tinha não só as imagens, né, no ateliê, imagens religiosas também sempre me interessaram muito pela aura, por esse tipo de por esse tipo de sentido que elas carregam, que é quase como se. Eu me lembro de ler o Câmara Clara do Barthes, e ele dizer assim: a gente não rasga uma foto da nossa mãe, sabe? E aquilo para mim ficou na minha cabeça. Eu falei: é verdade. Eu acho que eu sempre senti esse poder que as imagens tinham, mas eu nunca consegui articular isso. Eu fui articulando. O meu trabalho serve para eu tentar articular isso, tentar entender como que se fazem esse sentido, né? Como que se formam esses poderes. E, e essas estatuetinhas de flora, né? Elas têm uma coisa que eu acho também peculiar. Elas são réplicas, né? Milhares de vezes constituídas em gesso, então aquele gesso vai ficando meio arredondado, a pintura começa a ficar também meio desconexa com a forma,
E, e isso nas imagens de enciclopédia e nas imagens antigas, né, que me interessam bastante justamente por causa dessas pequenas falhas, né, que na verdade são onde eu costumo dizer, é nessa falha que a pintura tem espaço para entrar. Isso aí eu comecei a me chamar a atenção. Eu pensei, eu acho que eu vou tirar uma foto desfocada do São Jorge, que é uma imagem que, sério, assim, ó, gente, meu Deus, todos os livros que eu tinha e todos os santinhos e tudo que eu podia recolher de imagem de São Jorge, eu recolhia. E eu acho que era por causa, talvez, da dramaticidade da imagem, ou, né, ou, assim, o tudo, porque, enfim, vocês vão ver depois mais para frente que a coisa começa a se desdobrar, né, em todas as possibilidades. Porque aqui eu fiz essa foto e aí eu pensei, tá, vou por aqui, eu vou seguir esse rastro. Vou tirar fotos desfocadas, de imagens de santos, porque tem essa coisa santos católicos, né? Tem essa, enfim, esse aspecto que a gente reconhece e que eventualmente atribui um sentido e um poder, mas que eu queria transformar em alguma coisa meio, sabe, meio fora do lugar, né? Eu queria fazer isso pela pintura. Eu chamei de ídolos crepusculares, né? Porque uma ideia dessa luz entrar desse jeito, e isso eu via muito naquelas capelas do lado das igrejas, sabe? Aquelas capelas que as pessoas podem levar as velas para acender e fazer suas orações. A fuligem daquelas capelas tinge as imagens e elas ficam muito soturnas, muito estranhas. E isso, né? Eu fui por ali nesse rastro, né, para fazer essa série de 3 pinturas. E aí eu tive que voltar, porque isso acontece bastante também no meu processo. Eu vou por um lado e eu acho, então são santos. Mas aí depois eu penso, não, eu acho que não, eu acho que ainda é sobre o São Jorge. Aí eu tenho que voltar para a imagem. E aí eu começo a explorar ela, e foi o que aconteceu com São Jorge, porque de fato é uma imagem que depois começou a se desdobrar em várias outras, desde pesquisas obscuras no eBay, assim. Isso aqui é uma luminária do eBay, uma luminária usada de São Jorge, assim, que tinha esses furos, sabe? Mas ainda assim preservava. Oi? O eBay por si só já é bastante obscuro, né? Nossa, é verdade. É que o tipo de foto que as pessoas tiram para botar no eBay é incrível. Ah, Aquilo é incrível. Eu tenho pastas e pastas salvas né, assim, de como, porque a pessoa aí usa a foto para documentar aquilo que ela não está pensando na foto, não, ela tá pensando se o objeto aparece ali. Isso é esse tipo de foto que me interessa também, sabe? Assim, é pensar essa foto que não foi pensada como foto. Mas enfim, aí na pesquisa do São Jorge, aí tinha assim, de luminárias até esculturas. Essa daqui era uma escultura muito estranha, onde não dava para ver exatamente o que era o quê. E no momento que eu pensei assim, eu vou pintar isso. Eu pensei, então eu vou realmente, como eu não consigo ver o que é santo, o que é dragão e o que é cavalo, eu vou fazer na pintura, né? Eu vou exacerbar essa, essa fusão de personagens, né? E aí o óleo, o São Jorge, aquele São Jorge que eu mostrei, foi a primeira pintura totalmente a óleo que eu fiz. Eu ainda faço camadas de acrílica antes, mas aquela eu considero assim a primeira pintura a óleo. E eu acho que é muito simbólico, assim, porque vem um pouco disso, desse reconhecimento de que, ok, eu estou falando sobre um tipo de obsessão. E essa obsessão, ela vem através das imagens das coisas, mas também através de alguns determinados símbolos, algumas coisas específicas. E aqui tem mais um. Então, assim, era todas as maneiras possíveis de se aproximar disso que eu considerava um São Jorge, uma espécie de imagem de encontro, ou de
sei lá, de fúria, quase. Mas, assim, pelo viés de uma pintura que pudesse ser estranhamente plana ou, né, ou um pouquinho deslocada, né, porque essa pintura tem essa quebra no plano, ou, né, em contrapartida, por exemplo, aqui, né, que não tem fundo, não tem nada, enfim. Gente, está muito confuso, tá dando para entender. Não, tá maravilhoso. Pode seguir. É que eu sei que é um pouco. É sempre estranho, né? Falar Lógico, do assim que é bom, trabalho. isso mesmo. Isso aí. Esse é o tema. A gente, no Comentarista final, de faz um caso. mexidão com isso tudo aí e entende alguma coisa, entendeu? Beleza. Bom, então, aí como eu comentei, as pistas que o trabalho vai dando, eu vou entendendo de onde surgem as, as séries, né? É uma espécie de série, na verdade, o que não respeita necessariamente a ideia de uma imagem ter que se repetir, mas talvez uma ideia ou um conceito, né? E, e eu comecei a ver que o São Jorge tem esse aspecto de, de carregar nele mesmo, eu acho, tanto uma ideia de herói, vilão e alguma espécie de transcendentalidade que pode acontecer naquele momento, né? Porque o momento é o momento da fincada, né? O momento daquela lança penetrando no bicho. E, e aí, então, eu comecei a perceber que a partir daquilo ali começaram a surgir uma série de imagens que traziam um pouco essa ideia de duplo, mas assim, das mais variadas fontes, como eu comentei, isso aqui a base dessa pintura é uma foto de uma escultura pré-columbiana, que ela era uma foto de uma enciclopédia barata, né? Então ela tava, o fotolito estava todo deslocado e, tanto por isso, provavelmente, quanto pela própria estrutura da imagem, né, de encontro, que eu acho que eu resolvi fazer as pinturas, entende? E daí a coisa começa a se desdobrar em outros possíveis encontros. Daí nessa época eu fui fazer uma outra exposição, na verdade a minha primeira individual fora do estado, essa foi uma individual que eu fiz na Galeria Aura, quando a gente trabalhava junto em 2018, e nessa exposição, que daí eu já estava trabalhando com óleo, eu estava querendo explorar ainda uma outra camada do que a pintura poderia evocar ou representar. Porque eu fiquei muito impressionada com um acontecimento um tanto quanto peculiar, assim, mas que para mim foi um assombro. E eu acho que foi assim muito definitivo na condução da minha pesquisa. O Guilherme, a gente estava trabalhando junto um dia e ele falou: Ale, eu acho que eu vou fazer uma sessão de cinema aqui no ateliê. E ateliê de artista, né? Ateliê que não era muito grande, né? Ateliê de artista, vocês sabem que volta e meia tem um buraco na parede, que não é necessariamente um buraco, não, mas é aquela marca que fica quando a gente coloca uma tela e aí dá toda aquela batalha, aqueles respingos ficam ao redor né, desse retângulo branco. E aí ele falou assim, vamos projetar ali, porque de fato tinha um espaço na parede do ateliê dele, então que estava, né, um intervalo de respingos, e era um retângulo. E a gente projetou o Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, e eu não tinha visto ainda esse filme. E quando eu vi o filme projetado, e o filme era sobre aqueles bichos na parede, e eu estava no ateliê de alguém, né? Então eu já estava vendo que aquela batalha continuava para sempre, e que no final das coisas aparecia, era quase como se fosse assim, a gente está discutindo ainda uma projeção muito estranha, porque era o lugar da pintura que eu estava vendo o filme. Dá para perceber assim o nível de o nível de sinapses que aconteceu ali. Eu não sei, gente, para mim foi muito interessante essa experiência. Foi incrível. E eu pensei, eu preciso responder, eu preciso dar um jeito de responder a isso. E aí eu fui muito fundo
na ideia de representar, né? Porque aí eu descobri não, eu já sabia, mas assim, eu fui mais a fundo nas imagens da réplica da caverna de Chauvet, que tem na França, né? Porque como não podem entrar mais, não pode entrar mais naquelas cavernas, eles fizeram réplicas. E aí a ideia de imaginar uma réplica daquilo sendo feita, que na época ali, 2018, foi, enfim, estava me divertindo muito pensando nisso. E nessa exposição eu comecei a fazer, né, ainda, aqui acho que dá para ver ainda de novo um rastro, né, desse interesse que eu tenho em mostrar o trabalho articulado no espaço, para que no espaço as conversas aconteçam, né? Então eu projetei, na verdade eu reticulei aqui à esquerda uma imagem de um rapaz, um senhor que estava fazendo o rinoceronte, né? Então ele estava fazendo uma cópia daquele rinoceronte num relevo de caverna também artificial. Eu reticulei essa imagem porque eu queria transformar ela só em código, né? Porque afinal de contas eu estava preocupada com isso, né? Com o código, como representar uma coisa, né? Como passar adiante essa. E na parede seguinte, era um espaço dividido em dois, eu fiz essa pintura trazendo a imagem do Joseph Beuys com com a icônica performance dele, né, o I Love America and America Loves Me. E era um pouco isso, assim, era um momento de investigação ainda mais, eu acho, literal nesse sentido, sabe? Porque eu estava realmente interessada em falar em como a pintura, em como através da pintura era possível né, seria possível de se articular essas ideias e todos esses mistérios, né? Porque no momento que eu percebi que de fato, a maneira como eu estava pintando era quase como quem devorava a luz, que eu comecei com óleo, eu comecei a mudar o jeito de pintar. Eu comecei a fazer uma base luminosa atrás e a pintura vinha vindo, devorando aquilo. Então, isso começou também, eu acho, a dar pistas para que houvessem esses recortes, né? Recorte de figura, recorte de forma. Aqui é um díptico, que era o da esquerda, chama Eu Acredito no Mito da Origem da Pintura, e na direita era Eu Ainda Acredito na Origem do Mito da Pintura, sabe? Era uma coisa muito... Enfim, era muito literal, né? Aí aqui eu trouxe essa foto, eu fiz uma exposição, aí veio um outro prêmio, uma outra oportunidade de fazer uma individual. Foi o prêmio Novíssima Geração, lá em Porto Alegre. E aí, como vencedora, eu tinha a oportunidade de fazer uma individual no Museu do Trabalho, que é um espaço bem interessante lá em Porto Alegre, amplo, assim, para mim, o maior que eu já, né, o maior espaço que eu já tinha tido para pensar uma individual. E aí eu trouxe essa foto para vocês verem que ele é seccionado o espaço do museu. E eu coloquei esse díptico em conversa com o painel das leoas, aqui, aquele... Vocês conseguem ver ele? O painel das leoas, aquele... Se vocês têm a imagem na cabeça, vocês vão lembrar das pinturas das cavernas, né? E aqui ele tá reticulado. Eu resolvi fazer. Oi? Eu não tô lembrado. O pessoal deve lembrar aí, que eu não tô pegando. Alguém reconhece, gente? São aqueles desenhos que tem aquela parede dos cavalos e a parede das leoas. Essa aqui é uma parte da parede das leoas. A galera tá falando que sim aqui, o pessoal conhece. Eu tô fora. E, então, aí aqui também, eu pensei, só que aí eu fui, acho que talvez me distanciando um pouco também da necessidade de precisar colocar isso em terceira pessoa, né? Eu não precisava fazer a pessoa fazendo.
eu pensei, não, eu vou codificar direto, vou falar que é sobre isso que eu quero falar. E, como eu falei, o espaço é seccionado, então ele tinha esse intervalo. E no outro lado do espaço, eu coloquei esse monocromo laranja, né? Porque eu queria ainda também discutir, como eu falei, né? Porque me interessa discutir na pintura isso, né? Então, assim, eu percebo isso hoje muito como, bom, se eu estou falando de pintura, então eu não vou ter que passar eventualmente pelo monocromo, porque de fato era a coisa que mais estava permeando o meu ateliê no momento. Eram essas bases de luz, só de luz, e que depois elas iam ser devoradas, né, pelas imagens. Então eu pensei, vou responder a isso, né? Vou fazer isso de fato, vou colocar isso como um trabalho, né? Então, para mim, assim, eu vejo como um trabalho muito, ele é muito pontual, é muito específico, mas eu acho que foi necessário na época para eu entender, né, ainda alguma coisa a mais sobre isso que estava acontecendo, né? No ateliê estava mudando muito rápido, eu estava vendo muitas coisas novas e conhecendo muitas pessoas com quem trocar pintura e, e isso tudo estava eu estava me apoderando muito rapidamente, né? Disso, assim, eu estava percebendo que minha pintura estava mudando e eu estava tentando ir nesse encalço. Aqui essa pintura também é outra bem importante porque ela vem de uma revista Life dos anos 60 e ela tinha uma legenda falando, especulando sobre o que o Gauguin teria visto. Era essa é uma foto de um ritual no Tahiti. E a legenda da revista era através, né, do viés do Paul Gauguin, né, quando ele fez aquela expedição para lá e tal. E isso começou a me interessar também. Eu comecei a pensar nesse tipo de não é brincadeira, mas nesse tipo de provocação, né? Então eu não vou só pegar, eu vou pegar essa imagem pensando que de fato ela vai se desdobrar noutras, porque ela sempre se desdobra noutras, e a própria dobra da folha da página da revista, que estava meio gasta, eu resolvi colocar aqui nessa pintura. Então também esse esses acidentes de pintura que, na verdade, me interessam um pouco pelo descontrole, como eu comentei, né? Eles começaram a ganhar mais espaço nas imagens que eu estava escolhendo e nas imagens que eu estava fazendo. Aqui, de novo, né? A ideia do duplo. Porque esse ruído na imagem, na pintura, que era o ruído da imagem que me interessava, no óleo eu comecei a perceber que, de fato, eu poderia ampliar ainda mais, né? Eu sempre parto da imagem, eu gosto de discutir ou de propor o mistério, mas a partir de algum dado reconhecível, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que vai estar para sempre na minha linha de interesse. Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Qual o tamanho desse? Esse tem o 1 por 70. Por 70. 1 por 70, é. Conheci. Esse é de quando? Eu tô perdido na linha do tempo agora. Esse é 2018, 2017, 2018. Esse foi o último que eu fiz nessa exposição, que ela está montada aqui. E daí, de novo, vem essa pista, né? Para mim, o último trabalho de uma exposição é sempre uma dica para o que vai vir depois, né? E esse, de fato, foi, porque logo depois daquele trabalho veio esse aqui, que chama Daniel na Cova dos Leões, que traz uma escolha, eu acho, de referência, né? Porque eu fui no rastro da imagem das feras, né? Que é enfim, que é um interesse que eu acho que sempre vai estar presente
na minha pesquisa, porque eu sou da geração do Rei Leão, né? Todos que estão aqui, que são da geração do Rei Leão, sabem do que eu estou falando. O peso deste filme, né? E, no final das contas, é dramático, é shakespeariano, né? É Hamlet para crianças. Então, assim, eu acho que o Rei Leão foi o filme que eu vi, sei lá, 5.000 vezes. E, e eu acho que vem dali, né? Oi? Alguém falou Todo alguma mundo coisa? já deve ter visto 1000 vezes, né? Clássico. Eu acho que vem um pouco dali, sabe, gente? A coisa de eu entender que eu estava me identificando com uma imagem que era um desenho de um bicho. Então, sabe assim, essas camadas todas entre eu e a coisa, ou eu e a imagem, eu acho que isso ainda está e vai sempre estar no meu encalço, porque isso me intriga profundamente, assim, tudo que tem a ver com isso, na verdade. A teatralidade, as máscaras, os próprios rituais, né? Os rituais que são reconhecidos como a pessoa não está ali vestida ou fantasiada de alguma coisa, a pessoa está sendo aquela coisa, sabe? Então, esse tipo de transfiguração, assim, sempre me interessou. E eu acho que aqui, por um comentário muito feliz de uma pessoa muito especial na minha vida, eu entendi que eu estava falando, talvez, muito mais sobre mim do que eu achava, né? Que é uma coisa também, às vezes, que acontece em algumas trajetórias. A gente acha que está falando, não, porque a imagem, porque a pesquisa, né? Porque as coerências, os sentidos e não sei o quê, e aí puxa uns teóricos e fala, mas na verdade a gente está ali o tempo inteiro, a escolha está sendo feita de sangue quente. Eu acho que eu demorei um tempinho para perceber o quanto das minhas próprias obsessões e paixões estava permeando, né, essas escolhas de imagens. Mas, enfim, O Gustavo está fala. perguntando aqui, ó. Ele escreveu assim: uma perguntinha. Seu trabalho trata especificamente da pintura, mas tem algumas distorções nas formas, nas figuras, que tocam um pouco na linguagem do desenho. E percebi que você parece não se interessar especificamente nesse quesito. Tô doido? É a pergunta do Gustavo. Não, Gustavo, é bem isso. As especificidades e o meu desrespeito com as fronteiras entre as linguagens eu acho que são muito a pauta, assim, para mim, do que me interessa tratar. Ah, uma pintura pode ser muito gráfica, às vezes, ou, né, no sentido, assim, se aproximar de um desenho, e ela pode ser muito mancha, ela pode ter a ver com um outro viés, né, uma outra linha, digamos, pictórica, e as duas podem ter sido feitas mais ou menos na mesma época. Isso tem muito a ver com a imagem que eu escolhi para fazer, né, como base para cada uma. Eu digo assim, a imagem como base ou como referência, porque, na verdade, às vezes, mas isso varia também, eu percebo que a imagem, de fato, é só uma desculpa para que a pintura aconteça ali completamente independente da figura. Outras não. Outras eu reconheço perfeitamente que é sobre a imagem que eu quero tratar, né? E que daí a pintura vai ter que vir com menos força, com um pouco mais de calma. Mas não, é bem isso. Ele comentou: ouvir o que a imagem tem a dizer e só traduzir isso para pintura, né? Foda. Só traduzir, né? Eu acho assim, o traduzir, que já é uma traição, todas essas ideias me interessam, assim. O que se perde na tradução, e às vezes eu uso muito também o transfigurar, que é entender que às vezes o idioma pode ser o mesmo, mas tu não vai fazer assim como se fosse uma tradução do francês para o inglês, sabe? As duas estão em inglês, mas, digamos assim, uma é teatro e outra é texto. Entende o que eu quero dizer? É esse tipo de possibilidade, eu acho, que eu entendo que a pintura pode dar para uma investigação poética, para uma proposição de olhares,
sabe? Eu acho que a pintura se presta para isso. E, e eu tenho, de fato, um certo desrespeito, assim, eu costumava falar mais nesses termos, agora eu nem me preocupo mais com isso, mas eu falava um pouco, assim, do desrespeito, né, assim, do desapegar-se do estilo, né, que isso gera bastante problema, porque, mas essa pintura, né, parece ser feita por outra pessoa. Sim, parece, eu quero falar também sobre isso, sabe? Mas aí, então, aí quando eu entendi que, de fato, tinha muito mais, talvez, tem muito mais, né, da gente do que a gente percebe no próprio trabalho. Eu entrei numa crise profunda. Eu viajei nessa época, eu fui para fora, eu nunca tinha ido para a França, nunca tinha, sei lá, visto o Louvre, e aquilo tudo me entrou com o pé na porta na minha vida, e eu simplesmente pensei, eu não sei mais fazer mais nada, não quero mais fazer mais nada, e, e Quem entrei em nunca, crise. né, minha filha? Quem nunca? É, né? É, gente. Olha, foi bem difícil, viu? É que assim, ó, os velhos não estão para brincadeira, né? A gente fica pensando assim, bom, sempre tem, um professor meu fala, sempre tem um macramê, né? Depois que a gente vê um monte de pintura, né? E o tamanho da encrenca, como eu comentei, é uma encrenca. Mas enfim, aí voltei de lá, assim, esfolada, e, e aí tirei todas as imagens do meu ateliê, na parede. Tirei tudo. Pensei, não é sobre imagem, eu acho que é sobre palavra, então eu vou tirar todas as imagens daqui e vou escrever muitas coisas. Nessa época a gente tinha mudado de ateliê, eu continuava dividindo o ateliê com os mesmos amigos que eu dividia antes, mas agora tinha ainda mais gente na casa. Então eu falava assim para as pessoas: podem escrever, escrevam palavras aqui nas paredes, porque eu quero ver o que acontece, né? E daí, nesse momento de paredes em branco, não tão em branco. Oi? Alguém falou alguma coisa? Achei que eu tinha ouvido um barulhinho. Eu estava com uma foto desfocada de um Cristo que eu tinha tirado numa catedral gótica em Barcelona. E ela tinha ficado toda esverdeada. Era uma máquina analógica, isso também é uma coisa que me interessa. Eu mantenho esses instrumentos ah, que permitem, né, um pouco mais de interferência, ah, enfim, de toda sorte de imprevistos, desde, sei lá, uma sujeira na lente, né, um filme que revelou meio estranho, tudo isso me interessa. Eu estava com essa câmera analógica, eu tirei essa foto, e num dia de desespero no ateliê, eu pensei, eu vou então só projetar essa imagem e vou pintar com o projetor ligado, entende? Eu só vou transportar daqui para lá, é isso que o Augusto falou, mas não é nem na ideia da tradução, era transportar mesmo, vou passar essa imagem dali para cá. E aí, quando eu fiz essa primeira telinha, essa é uma telinha de 20 por 30, eu pensei, tem que fazer várias. Aí me caiu uma ficha. E aqui é a montagem desse trabalho. Me caiu uma ficha que eu pensei assim, eu acho que de fato eu estou mudando a maneira como eu estou percebendo imagem e pintura. E bom, então vai ter que ser assim, nem que eu tenha que pintar no escuro. Foi literalmente o que eu pensei. E essa série toda foi feita pintando no escuro, porque eu pintei com o projetor ligado. Isso é uma coisa que não tinha feito ainda. E a interferência da luminosidade do projetor também me interessou. Na verdade, me interessa todo esse quase descompasso, sabe? Essa relação muito dúbia, muito estranha e muito complexa e muito rica que a gente tem com imagem, com pintura, com projeção, com tudo isso que nos rodeia. Né? Com vídeo até, porque aqui tem uma ideia de ruído de vídeo. Né? Eu comecei a girar o cavalete para fazer essa projeção pegar em variados pontos das telinhas. E esse tipo de brincadeira quase começou a me interessar também como discussão. Eu comecei a perceber que ali tinha uma boa desculpa para pintar.
22 telinhas, né, nessa vez, porque eu pensei, não vou fazer 24 de novo. Posso fazer 22. Posso inventar um outro ritmo de filme. E aí, esse trabalho, junto com esse aqui, inaugurou, assim, uma outra palavra que não tinha muito espaço e que não aparecia, não tinha aparecido até então, que era aparição. O nome dessas duas pinturas é Eu Preciso Saber Interpretar os Sinais, porque era literalmente, eu estava interpretando um sinal de luz, né, do projetor, mas também eu tava entendendo que talvez não tivesse sido à toa que no momento de crise, assim, eu escolhi uma imagem de Jesus Cristo, sabe? Eu voltei para esse tipo de iconologia, né, para procurar uma salvação. Então, eu resolvi colocar isso no plano frontal, assim, ok, então eu vou interpretar esses sinais desse jeito. Mas vou me interessar pelas aparições, e aí os lustres começam a surgir. Esses trabalhos, esses dois, integraram a exposição do terceiro prêmio de arte contemporânea da Aliança Francesa. E aí, né, assim, sinal por sinal, né, aquilo que me fez destruir tudo que eu tinha no meu ateliê me fez eu voltar para a França de novo. Então foi realmente uma provocação, assim, porque foi exatamente o lugar que me desestabilizou e o prêmio, né, que eu ganhei me dava uma residência de 2 meses em La Rochelle, né, que é o lugar do Saint-Monts que a gente vai para produzir, enfim. Então, La Rochelle é assim era uma mansão construída pelo rei, qual deles? Agora me bateu um branco. Mas assim, franceses, né? Claro que eles iam colocar os artistas para trabalhar num chateau royal, né? Uma coisa assim que parecia a casa do Conde Drácula e que eu ouvia estalos e certamente se eu estava em busca de aparições, ali eu vi várias. Foi aí que eu comecei, foi aí que eu comecei a entender. Oi? Foi assombrada ali. Aí sim. Não, aí eu entendi. Eu falei, então tá. Então quer saber? Então eu vou falar de assombração mesmo. É isso. Queria ser um pouco assim uma coisa que me irritava. Eu não queria fechar muito né, a minha pesquisa, sabe? Eu sempre me interessei justamente por não assumir um compromisso com alguma coisa, porque isso aí eu ia atrair o trabalho, eu ia atrair a maneira como a coisa se construiu até então. Né? Como é que eu ia agora dizer assim, não, agora eu só vou fazer imagens X? Mas de fato foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu voltei para aquele lugar de. Voltei, não, na verdade, acho que eu nunca saí dele. O lugar de estranhamento disso, assim, desse confronto com a imagem que vem, que surge, né, do fundo da tela para frente. Mas aqui eu acho que eu realmente assumi mais. E a ideia da aparição começou a surgir, de fato, como algo mais vinculado também a mim, sabe? Se é uma aparição, aparece de fato a minha, ou aparece, né, aos meus olhos. Então, assim, como é que eu posso explicar isso? Foi uma maneira de eu perceber que não era tanto a coisa, mas era o jeito que a coisa se apresentava a mim que poderia aparecer na pintura. E aí as minhas escolhas começaram a ficar um pouco mais direcionadas para isso. Tanto a escolha da imagem quanto a montagem. Assim, por exemplo, essa aqui, esse é um díptico que eu fiz lá também, mas ele é a partir de uma foto que é na vertical, sabe? Então, assim, essas outras experimentações com a imagem foram me levando para. Aqui eu coloquei um detalhezinho, que a pintura, né? Sempre vamos ver de perto. Mas vocês percebem ali que tinha toda uma base que era um verde flúor, né? Então a pincelada parecia sempre ir devorando essa luz. Bom, e aí eu voltei
de lá, dessa temporada. E aí eu acho que eu voltei também um pouco menos preocupada com, assim, a carga da pintura, a carga da história da pintura, sabe? Assim, ter que responder para isso. Eu pensei, bom, então eu vou continuar por aqui, né? Quieta e pacientemente trabalhando no ateliê. E, e talvez eu vou deixar, de fato, a pintura, né? Eu que sempre gosto quando as coisas falam no meio do caminho, né? Ou se interpõem na minha pesquisa. É isso que eu estava percebendo da pintura. De fato, eu estava começando a me aproximar cada vez mais da pintura, deixando de lado aquilo que eu comentei, né? De ter que trazer para o espaço expositivo aquela montagem de ateliê, né? E eu pensei, bom, então eu vou falar de pintura e vou tentar colocar tudo numa tela só. Aí eu me distanciei um pouco da ideia dos polípticos. E essa pintura foi a primeira que eu fiz depois que eu voltei de lá, e é a partir de uma foto de um museu de história natural. Essa ideia, né, da representação, a partir muito do trabalho da Sofia Borges, que é, agora falando de referências, né, que eu falei pouco de referências, mas assim, eu olho para muita gente, e Sofia Borges é uma das minhas referências maiores, assim, pela pesquisa de representação, pelo tipo de estranhamento que ela propõe na foto. Isso me interessa muito. E, bom, enfim, aí eu resolvi fazer esse coelho de 1,5 metros por 2. Eu pensei, bom, então se eu vou, né, voltar a pintar, então eu vou pintar grande. E aí é isso. Aí começou a pensar assim, ó, por exemplo, estava no ateliê, estava na frente de um monte de imagens de santas, que é uma coisa também, assim, algo recorrente no meu ateliê. Eu gosto muito de imagens de santas, assim, mais variadas apresentações, né, da Nossa Senhora de alguma coisa. E essa pintura estava rodeada dessas imagens e aí eu começo a perceber isso, assim, bom, talvez então eu possa propor ela quase como um ídolo, né, um amuleto ou algo assim. E aí eu vou deslocando né, o sentido daquilo ali como coelho para aquilo ali como ídolo, sabe? Para aquilo ali, né, daquele tamanho, né? Eu pensei, bom, por que eu resolvi pintar desse tamanho, sabe? Porque eu estou vendo ele desse tamanho. Era uma foto 10 por 15 que ela até hoje está no meu ateliê, porque ela tem esse tamanho enorme, sabe? Aquela imagem que fica, que é obsessiva, inclusive, porque eu já tinha pintado outros coelhos, né? Vocês lembram lá no início que tinha. O coelho é uma figura que volta a aparecer. E aí veio a pandemia, né? Eu voltei em outubro de 2019, aí deu aquela crise ali. Não, a crise veio, foi antes. Outubro de 2019, eu pintei o coelhão, fiquei um tempo, né, pintando algumas coisas mais timidamente. Aí, quando veio a pandemia, eu tive que mudar de ateliê de novo. E aí eu comecei a ter que pintar pequeno, bem pequeno, na verdade, que eu tive que trabalhar em casa. E aí essa série das cadelas surgiu um pouco por causa disso também, porque eu gosto de ter mais de uma tela no ateliê. Eu gosto de fazer teste de paleta de cor, né? E isso foi o Augusto, né, que falou não só do desenho, mas da cor também. Gustavo, desculpa, Gustavo. A cor, a cor, a cor começou a aparecer, eu acho que num conjunto do meu deslumbramento com óleo, que é enfim, que é, né, isso é um dado muito do ateliê, assim, eu não pensei sobre. Eu comecei a perceber que eu estava cada vez mais gostando de investigar, né, as possibilidades cromáticas daquilo ali, mas a cor começou também, eu pensei, óbvio, né, eu vou fazer uma cor meio estranha, porque eu quero, né, porque o estranhamento é que está me interessando. Então eu uso a cor, essa cor estranha, né, muito para falar também sobre isso, sobre o próprio estranhamento, mas na pintura, né? Então, esse tipo de deslocamento de cor, ele vem muito por eu estar pintando, entende? Isso parece muito óbvio, mas na verdade leva um tempo.
Aí, aí começaram a aparecer essas, essas sugestões de uma outra obstrução pela, assim, uma espécie de mato, de capim. Esse mato aparece em várias, e é porque começou a aparecer em várias imagens que eu estava escolhendo, e eu comecei a perceber que o jeito que eu tentava resolver isso na pintura poderia ser mais interessante do que, de fato, né, tentar pintar aquele capim na frente, entende? Então, aqui eu tive também, assim, uma das pistas que vai começar a se repetir e vem comigo até hoje, até inclusive na última pintura que eu estou fazendo, isso está aparecendo. Acho que deve ter alguma coisa aí que provavelmente vai se desdobrar no futuro em algo além. O nome Esse é dessa grandão pintura aqui também? foi. Esse é grandão? Qual o tamanho Esse desse? tem, esse tem 1,10 por 80, eu acho. Não, né, médio, considerado médio. É, mas Essa parece muito pintura. grande. A impressão que é uma tela de 2,5, assim. Engraçado, É, né? então, tem muitas pinturas que eu tenho essa impressão também vendo a foto, eu fico pensando, bom, isso é só mais uma dica, né? Ou seja, vai haver uma versão dela maior, vai haver, né? É isso. Total, eu sinto É, essa algumas mesma. trazem isso, essa noção de espacialidade, assim. Parece que é É. bem grande. Essa aqui também, essa tem 40 por 70. Essa pintura. Não, 30 por 70. Essa pintura. Essa chama O Homem Sem Defeitos. Isso tudo produção pandêmica. Porque na pandemia, eu, como eu sempre fui de me enfurnar no ateliê, trabalhar, para mim não foi, eu continuei enfurnada. A diferença é que eu estava na minha casa, então eu tinha que parar de pintar a grande, né? Que eu tinha conseguido ir para tamanhos maiores no ano anterior e eu tive que voltar. Só que como, né, como eu comentei, eu tinha recém voltado da residência, tinha muito mundo dentro de mim. Então, a pandemia foi muito angustiante, muito triste, muito pesada, né? Muito tudo isso que foi para todo mundo. Mas em termos de produção, ela parece que jogou um pouco ao meu favor, porque aquela vivência que eu tinha já com as imagens ali do ateliê, ela se acentuou só, né? E houve também um espaço de silêncio, que eu acredito que foi importante. Essa pintura, por exemplo, ela tem 70 por 50, eu acho, ou 80 por 50. Nossa, pois é, E ela já é. Oi? imaginava ela muito maior, realmente. É, eu acho que tem uma coisa do gesto, né? Enfim, É, agora, com o meu ateliê novo em São Paulo, e quem estiver em São Paulo ou no Rio, está absolutamente convidadíssimo para vir ver. boa. Eu vou conseguir finalmente pintar grande, né? Voltar a pintar grande. Então, sim, eu acho que ainda tem coisa para acontecer. Essa aqui eu acho essa pintura também curiosa, porque ela tem menos contraste. Ela lida com uma falta de nitidez. Essa acho que tangencia um pouco a tua visualidade, né, Caio? Essa, o Possivelmente uma jeito, parte da minha produção, assim, é. né? O jeito que os encontros se dão das camadas de tinta. Isso me interessa nessa pintura. Essa tem 1,20 por 1. E é isso, né, gente? Aqui, por exemplo, né, outro tipo de encontro. É um encontro muito mais nítido entre as massas, né? Entre as formas, É. né? Mais contraste, né? Talvez seja isso também, né? Sim, Na outra sim, estava mais opacidade, isso, ela é mais opaca mesmo, assim, em geral, mas em termos imagéticos, mais desfocada, né? Tem uma uhum, inexatidão nela,
mas ela dá conta ao mesmo tempo. A outra já é bem mais marcada. É, exato. Aqui tem uma coisa curiosa. Os lustres, eu só coloquei dois, porque eu não quero também fludar de lustre, mas quem conhece meu trabalho sabe. Os lustres, eles acabam aparecendo muito, eu acho que porque num determinado momento da pintura do lustre, acontece, a pintura entra de vez. Eu consigo construir ele com como se fosse um liga-pontos, sabe? E eu não necessariamente preciso daquela forma. Então, eu acho que o lustre, agora que ele entrou, ele vai sempre reaparecer na minha pintura, sabe? Meio como coelho, assim. São essas coisas de ateliê, de memória, de não sei exatamente o que é, que eu sempre respeito muito isso, sabe? Eu penso assim, eu não estou me repetindo, eu estou investigando ainda mais o que aquilo ali pode me trazer. Mas eu costumo fazer isso atacando por várias frentes, sabe? De repente vou fazer um lustre, então, talvez que seja menos nítido, ou um que tenha uma sombra, ou, sabe? Sim. Mas a desculpa para falar de liga-pontos, para falar desse assombro, né, diante de uma imagem que surge, assim, que se revela, eu sinto que eu uso, né, algumas imagens para falar de determinadas questões. E o lustre seria, então, para falar um pouco disso, né, de aparição, de... Por vezes, Aí, esteticamente, desculpa te cortar, por foi, vezes, não, tá. esteticamente, o lustre me lembrou muito isso, a pintura do Luke Thomas, né, que ele acaba trabalhando muito com opacidade também, com esses Uhum. recortes, com foco em algo ou em alguém, e as manchas bastante, não estou achando a palavra aqui, mas você percebe muito a ação das manchas, assim, e acaba tendo uma vida própria, tipo isso, a Sim, pintura, né? sim. Essa aí me remete a ele, assim, por exemplo. Sim, exatamente. Kai, exatamente. Acho que sim. E essa aí. Então, daí, como eu digo, né? Aí a diferença dessa para aquela anterior, né? É, Essa aqui, essa pintura também é da. Isso acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que trabalha com pintura tem algo disso, assim. Pinturas que, depois que a gente faz elas, alguma coisa muda e a gente sente. E aí é só seguir, né? Eu tenho muito isso, assim. Eu entendo que tem pinturas que são formadoras e desformadoras ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que elas, né, me dão a pista que alguma coisa vai vir na frente, elas acabaram por destruir tudo que eu fiz até então. Não tudo, né? Mas assim, elas me mostram que tá, ok, agora isso aqui, né? Eu já tenho que passar para a próxima. E isso acontece muito rápido para mim. Eu talvez pelo fato de realmente eu me comprometo em ir pelo faro. Isso da coisa da, né, de eu dizer, de eu me identificar com feras, né? Eu tenho muito essas palavras assim, a caça, o caçador, a ideia de não estar percebendo exatamente, tá tendo que lidar com outros sentidos que não a visão, né? Eu sei que eu não estou cheirando a imagem, mas eu sei que eu estou indo muito pela intuição, né, de alguma pista que eu vi em algum lugar. Então, essa, no caso, é uma pintura que, assim como os lustres, ela me apontou uma coisa quando eu a fiz. Ela é de 2020 e ela foi a primeira pintura que eu tive coragem de tirar uma foto minha, sabe? Produzir uma foto a partir de mim. Isso é muito pandemia também, né? Porque eu pensei assim, eu tenho esse cachecol assombroso, bizarro, de uma tia-avó minha, meu Deus, uma figura, uma pessoa assim muito excêntrica. E, e aquilo estava no meu ateliê também há bastante tempo. E eu coloquei isso no pescoço e pensei, eu queria colocar isso no pescoço de alguém para tirar foto, só que não tinha. E aí eu tive que tirar uma foto minha. E aí eu percebi uma coisa, eu percebi que a maneira como eu resolvi essa pintura também tinha um pouco a ver com a maneira, talvez, que eu me relacionava com a pintura. Porque eu é tudo que não está devorado, né? Assim, a minha figura, né? O corpo.
né? Tem alguma coisa ali que me traspassa, sabe? E eu acho que isso aqui, eu estou falando bastante dela, porque ela vai, como eu disse, né, se transfigurar, porque ela não é propriamente uma tradução, mas eu acho que é uma transfiguração. Eu já estou chegando em 1h20, já estou terminando, gente. Nessa aqui, que estava fazendo parte dessa exposição na Verve, né, na individual, e que eu olho para ela hoje, na hora que eu fiz, eu não percebi como ela era parecida, talvez, né, assim, que ela tinha alguma coisa a ver com aquela outra pintura. Porque eu fiz essa pintura e deixei ela no ateliê. Essa sim também tem uma visualidade bem Luke Tuymans também, né? Super levinha, assim. Eu só queria, de fato, realmente, só isso para essa pintura. Só que aí, pandemia, né? Aí me interessei por cobras. Comecei a pesquisar cobras, comecei a pensar assim, também, o que eu quero? Eu quero pintar uma cobra? Não dava muito certo. Aí eu comprei veludo e pensei, eu vou costurar, eu vou passar horas, e eu passei, não sei de vocês, mas eu me inscrevi em todos os programas de curso, palestra, Casa do Saber, tudo possível, e deixava as aulas rolando e ia costurando sei lá, essas coisas, esses objetos. E aí, quando eu terminei esse aqui, eu tive vontade de encher ele de anel e colocar. Aqui não dá para ver direito. Eu esqueci de colocar uma foto com detalhe. Mas aqui nas pontas eu coloquei uma unha. Então é como se fosse assim, um dedo com duas, né, com dois fins. E eu não tinha onde largar no ateliê, porque o ateliê é pequeno, né? Tá? E eu coloquei em cima dessa pintura. E aí fez plim o trabalho. Aí eu falei, olha só, sabe? Tava na minha cara, não tinha percebido. Sei lá, essas coisas. Isso eu gosto muito de ir atrás, sabe? Ir atrás do que bateu, porque eu não vou mentir para mim, eu não vou, não, isso aqui eu tinha pensado. Não, não pensei, aconteceu mesmo. Só que funcionou. Deu a estranheza que eu queria ressaltar, né? Nessa imagem, que eu chamei de Hitchcock, esse trabalho. Inclusive, já que você falou de Hitchcock, o Lucas está perguntando aqui, Letícia, pode falar mais das suas referências em pintura e teóricos, apaixonado em tudo. Nossa, gente, eu não sou uma mulher fiel. Eu sou muito infiel, porque eu me apaixono muito rapidamente e troco muito, muito rápido de referências. Mas, assim, eu vou partir aquilo que eu comentei, né? Eu vou partir das obsessões e das coisas que eu não abro mão, porque, de fato, tem bastante rotatividade, mas, assim, eu tenho um filme que eu sempre digo, porque já me ouviu falar, já sabe, é Blow Up. É assim, o filme para mim. Eu estava no primeiro semestre do design, eu não sabia nem, enfim, nada, e eu entendi alguma coisa ali, entendi não, acho que percebi alguma coisa ali. E até hoje eu preciso ficar olhando e reolhando esse filme. Esse filme ficava tocando de tarde, enquanto eu ficava fazendo outras coisas, trabalho de faculdade, tipo assim, do design. De tanto que eu gostava desse filme, de tanto que eu percebia que todas as vezes que eu olhava ele de novo, ele tinha alguma coisa a mais para me dizer. Então, assim, Blow Up, do Antonioni, aí vem na sequência tudo que o Antonioni já fez. 2001, do Kubrick, tudo que o Kubrick já fez. Absolutamente tudo do Hitchcock, que é tudo muito referência de cinema mesmo, assim. E aí, de leitura disso, eu diria o Roland Barthes, que, enfim, para mim, assim, minha paixão, nossa, eu amo demais. Aí, bom, deixa eu pensar. Bom, em pintura, Luke Tuymans, o Neo Rauch, a Mama Anderson, deixa eu ver. Tá tudo Não, aí. acho que falar sempre é um branco, né? Que tem bastante coisa. Arriscaria Mas. dizer Bormans, não sei se é. Eu vi uma outra imagem Oi? que arriscaria dizer Bormans, não sei se é. Eu vi uma outra imagem que lembrava. Michael Bormans. Michael Bormans. Ah, o Boymans? É. Sim, com certeza. Nossa, Aquela, com certeza. aquela que era aquela uma imagem que é dois quadros, mas que é um cara olhado meio de
de baixo para cima, um flashzão nele Ah, assim. Me lembrou muito uns trabalhos dele. sim, é verdade. Não, total, total. Olhei mais para ele já. Agora eu tenho olhado muito para o Daniel Richter. E sabe o que é uma Sim. coisa engraçada, que não é tão engraçada assim, porque afinal de contas, como eu falei, está tudo no trabalho, né? Só a gente prestar mais atenção. O, o Paulo Whittaker foi na exposição, querido Paulo, a gente ficou conversando, mestre maior, né? Que eu acho ele um pintor incrível. Outra pessoa que eu olho também. E, e aí, casualmente, numa das aulas anteriores, o Augusto, se ele estava na aula, ele vai lembrar. Eu comentei do Daniel Richter numa das aulas que eu estava fazendo. Falei assim, e tal, né, é um cara, né, que eu quero olhar mais e coisa, porque eu senti ali alguma coisa. Falei, vou olhar para ele mais. Estava ouvindo ele falando. Você acha que eu, né? Agora eu tô pronta, porque ele tinha passado por mim, mas eu demorei um pouco para olhar para ele. Aham. E aí o Paulo Whittaker, assim, eu estava olhando as pinturas junto, olhando a exposição junto, ele foi no último dia lá na exposição. Ele olhou pela exposição, ele falou, acho que podia olhar mais para o Daniel Richter. Aí eu falei, já saquei, já estava sacando antes, sabe? Vamos Então, lá, qualquer um sente. acho que então seria ele também. Mas quem mais? Aqui são os Olha, detalhes eu vou te da. falar também, um pouco mais para trás, não tanto agora, principalmente aquela da onça que eu comentei, eu vi um pouco do Bruno Vilela. Não sei se é, mas me pareceu um pouco ali algo que ele fazia. Também, também, eu vou ter que, desculpa, mas vou ter que voltar, contar uma anedota rapidíssima. Tá à vontade. Você não quero encher o saco também. Aqui, ó. Essa pintura aqui, que tem esse busto do lado e esse mar revolto, né? Uma das primeiras assim tentativas de tentar dividir o espaço da tela mesmo, né? Para que a tela fosse também um campo para essa, enfim, para essa experimentação, né? Do olhar múltiplo e tal. Esse mar com essas pedras é literalmente uma cópia de uma pintura do Bruno Vilela, que em 2015 eu achei numa revista Vogue, uma casa Vogue. Eu vi assim uma foto, né, um apartamento decorado, e tinha uma pintura, só que assim, no tamanho Cara, real, a ele imagem. comentou isso. A gente teve com ele, acho que 2 meses atrás, ele comentou exatamente isso. Acho que ele falou de você, dessa pintura aí, é verdade. Claro, sim, é É verdade. verdade. Eu acho que eu comentei Comentou. isso, né? É essa daqui, gente. Então, tá aí, Bruno Vilela. Eu olhava mais. Agora também E não também lembrei do Berlim, né? Não sei se não, porque nessas paredes lotadas aí, com eu consigo ver ele certeza. muito. Com certeza. É por isso que eu digo que na hora de falar, dá um branco, né? Não sei o que acontece, mas é Sim, só uma vai com a sequela. galera, vai ficando com a gente mesmo, a gente vai pegando, uns a gente dá um tempo. Isso aí é um vai e vem danado. Aí, isso É aí é isso. bom pra caramba. É, né? E até a pegada, né, da pincelada. Isso eu tenho uma coisa também, gente. Eu não acredito muito assim nessa. Ai, não vou copiar. Eu copio mesmo porque eu quero saber, eu quero entender o que eu estou vendo. E eu acho que uma das melhores maneiras é não, obviamente, copiar, né? Aquilo ali é uma, como a gente estava falando, né? Uma tradução. Uma tradução também é uma forma de cópia. Mas o que me interessa é justamente assim. Eu sei que eu posso arranjar encrenca com isso, mas eu não estou fazendo isso para copiar propriamente alguém, sabe? Assim, no mau sentido. Eu estou fazendo isso para entender por que eu estou gostando de olhar para alguma coisa, né? Ou por que aquilo está me interessando, sabe? Então, assim, eu, como eu falei, eu não sou muito fiel, mas as minhas referências, não sou muito fiel porque tem várias, mas as minhas referências todas eu sou muito apaixonada. Então, eu costumo esquadrinhar muito, assim, e tem várias coisas que eu percebo que são essas, né, onde ricocheteia, assim, às vezes é um pouco mais óbvio, isso me incomoda um pouco, mas às vezes não, às vezes eu consigo perceber que tem ali né, uma referência que eu vi e que eu peguei pelo outro lado, né, e isso eu acho que é interessante porque estamos falando de pintura, né, como eu falei, é uma encrenca porque a gente tem que olhar para 40 mil anos, sabe? Então, assim, acho bem, Ó, acho bem importante. volta naquele cara lá que eu falei. Achei aqui uma ou duas imagens que.
que acabou me chamando a atenção. Aqui. Mais uma, volta mais uma. Aí se recorte um pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar rapidinho, tá? Tira a sua aí. Uhum. Claro. Peraí. Vou me meter aqui, gente. Desculpa, mas isso aí. Não, é Vocês estão assim. vendo na tela. Conversa. Ó, essa aqui me lembrou. Super. E tem Conheço e mais, já mas vi. vou fazer Já até mais vi uma aqui muito. também. Tem um quê? Essa menos, mas a outra me lembrou mais. Isso que eu tava vendo. Total. Desculpa a interrupção. Segue. Não, sem problema. Já estamos bem no final. Estamos bem chegando na finaleira. Aqui. Isso. Pois é, gente. Então, aí, essa aqui também, essa tem 1,20 por 1. Eu acabei usando muito esse formato 1,20 por 1, porque era um dos formatos que eu tinha disponíveis, né, no ateliê. E aí acabaram vindo várias pinturas desse tamanho. Mas se eu pudesse fazer maior, eu faria, que no caso é o que eu acho que eu vou fazer. Acho que eu vou tirar esse ano para refazer muitas das minhas pinturas um pouco maiores. Sim. E essa aqui também, né? Então, eu comentei do Kubrick, né? Essa é uma referência direta a ele. E, na verdade, ao universo também, os diretores que eu comento, não só pelos filmes e pela maneira que o filme se estrutura, mas também pelo interesse do diretor em algumas histórias, né, em algumas maneiras de narrar coisas. Por exemplo, tem o Breve Romance de Sonho, que é o livro que o roteirista do Kubrick se baseou para fazer o filme De Olhos Bem Fechados, que, inclusive, né, eu e o Agnaldo Farias, que fez o texto da, da exposição essa, a Verve, que aqui tá a imagem dela montada, a gente conversou muito sobre isso também, sobre como, de fato, o nome daquela pintura ali é Fundo. E, e quando eu estava fazendo ela, realmente essa palavra me veio na cabeça, e as palavras vêm como as imagens vêm, né? Elas ficam ali às vezes. A palavra veio e aí a gente sempre tenta dar aquele drible, né? Não, mas aí talvez não seja só fundo, talvez seja profundo, né? Ou talvez eu tentei pegar a palavra de outro jeito, eu tentei maquiar ela um pouco, mas não dá certo. Às vezes é aquilo ali, é a palavra mesmo. E aí eu olho para essa pintura e eu vejo toda a pintura o Agnaldo fala no texto do U, do fundo, né? Assim, a cadência a concavidade dessa palavra e a maneira como ele fala, né, como crítico, me interessa em falar em pintura também, porque eu gosto dessa fluidez né, que a poesia vai passar tudo. Eu acho que essa fluidez sei lá, acho que de envolvimento com alguma coisa, seja pelo que ela está representando ou seja pelo tom que aquilo traz, sabe? Isso me interessa muito, assim. Então, essa última exposição, como eu falei, né? Sempre através de uma individual que eu percebo que o trabalho caminha, que eu consigo entender como é que se configura ali um pensamento. Essa exposição tinha essa pintura aqui à direita, logo quem entrava. Né? Já vi aquela dali. Aí, essa aqui estava na parede, como vocês viram, do fundo. A parede do fundo, né? Não, a parede frontal. Depois vinha fundo, né? Que é essa pintura que eu comentei. Essa dos lobos guará chama Procissão. E depois vinha esse políptico. E eu dei um zoomzinho aqui no políptico. Essas são as fotos que eu tenho que pegá-las em alta resolução ainda. Peço perdão por isso. Que eu acho que nesse trabalho aqui tem uma pista para o próximo, que eu acho que ainda tem a ver com aquela raposa. Esse trabalho chama Measuring My Own Cross.
E ele veio porque eu sonhei um dia que tinha uma pessoa nessa posição que estava recebendo um flash de luz atrás com uma imagem de um bicho, que eu não sabia exatamente o que que era, mas eu sabia que era parecia um neon, sabe? E aí eu pensei assim, que imagem curiosa, eu acho que eu vou pintar ela para ver se funciona, porque é isso, né? Eu vou usar a pintura para ver se a pintura consegue responder a uma imagem de sonho, que isso me interessa também. Esses intervalos da linguagem, né? Como a gente fala assim no sonho. Ah, era minha casa, mas também era praia, sabe? A gente percebe que a linguagem não dá conta disso, mas a gente sente no sonho, porque aquilo ali está formando o sentido que é, só que não cabe na linguagem. Eu acho que isso, a pintura se presta muito para isso, nesse sentido, sabe? Porque se não fosse pintura, eventualmente, algumas imagens, aquilo seria visto diferente, seria, né, discutido diferente. Me interessa discutir na pintura esse tipo de transversalidade, né? Para usar uma palavra familiar aqui. Mas, enfim, daí é isso. E quando eu fiz essa primeira pinturinha, que é 20 por 30 também, esses paineizinhos que eu tenho sempre no ateliê, quando eu fiz a primeira, eu pensei, eu acho que eu preciso fazer várias. Aqui estão elas. Porque primeiro eu não sei que bicho era. Então eu vou fazer vários bichos para ver, né, como eles funcionam. E outra que eu pensei assim, de onde é que será que veio isso? Eu me lembrei de uma pintura. Agora eu vou encerrar. Da Marlene Dumas, que eu acho também depois, Caio, se tu quiser. Sabe qual é que é? Marlene Dumas é outra, inclusive. Sim, Não falei, é total. Verdade. minha maga. Mas a Marlene Dumas tem uma pintura que uma capa de livro que tem uma figura dela com os braços abertos. E o nome do livro é Measuring My Own Grave. Então, assim, é esse envolvimento que o viés dela me interessa muito também. A maneira como ela fala de pintura, como ela fala de representação, né? Como ela fala de crime. Crime também é outra palavra que eu gosto muito. Crime e pista, né? A gente sempre pensar que está num rastro de alguma coisa e que alguma coisa muito estranha, muito errada aconteceu. Não sei. Enfim, aí é isso. Eu percebo às vezes também que, porque assim, eu não teria, eu acho, pensado na pintura da Marlene Dumas se eu não tivesse pintado a imagem do sonho, sabe? Então, eu acho que a pintura também pode servir para construir esse sentido, sabe? Antes de estar a serviço de algum conceito ou de alguma ideia fechada, sabe? Eu percebi, né? Eu consegui perceber, é óbvio que isso já aconteceu outras vezes em outros trabalhos, mas nesse trabalho específico, que foi o último dessa individual, eu percebi muito claramente isso. Não só aquela pintura da Marlene Dumas, mas uma foto da Patti Smith também, que ela tá de braços abertos, de costas para a câmera. A Patti Smith, cantora de rock, também uma outra referência muito importante. E ela tá de frente para a banda dela, ela tá sem camisa, né? Ela tá assim. E, obviamente, os Cristos, né? Quando eu pintei ele, eu falei assim, eu voltei para lá. Eu voltei para O os Lucas falou, Cristos. eu estava esperando uma oportunidade. Ele falou exatamente isso. Remeteu na hora aqui também, né? Essa posição, tá? A cruz, né? Exatamente. É, O recorte. é. Mas Mas no caso virou Jesus Cristo Rockstar, né? Verdade. lembrou o cara do Rolling Stones ali, Mick Jagger. Tipo esse. Aquele corpo todo É, malemolente. é. Queridos, perguntas? Fiquem à vontade. Abre o microfone aí. A Odete está agradecendo. Obrigado, Letícia. Foi ótimo te ouvir mais uma vez. Boa noite a todos. Ela falou aqui. Alguém quer perguntar? Fique à vontade, por favor. Não? Nada? Silêncio. É, só tá Falei que de cara. espero que não Gostou, tenha sido muito gostou chato. demais. O trabalho cresceu muito para mim agora. Eu tenho uma dúvida sobre processo.
Eu acho que o Gustavo, né, perguntou sobre desenho. Você faz o fundo com acrílico, né? E aí você faz o desenho em cima, você costuma esboçar antes? Como você transfere a imagem, assim, da sua Às cabeça para vezes a sim, tela, né? às vezes sim. Por exemplo, esse que a gente comentou, né? O que estava mais nítido ali que tinha aquele cão em cima da menina, ou até mesmo da raposa. Eu precisei traçar, né, as linhas. Mas, por exemplo, tinha esse aqui, eu vou mostrar de novo, que é uma coisa específica. Esse aqui eu não tracei. Esse eu fiz direto com a tinta. E essa imagem também era uma imagem que ela não existia no papel, sabe? Eu peguei um estilo de um filme, mas eu fiz ele de memória, que me interessava, eu pensei assim, ai, tem um filme que tem essa cena e coisa, eu não consegui achar o filme, eu falei, azar, eu quero, porque eu sei que cena é, sabe? Então eu me aproximei dela muito pelo rastro da memória. E eu acho que tem algumas imagens, ou algumas composições, ou algumas pinturas que precisam um pouco mais, eu acho, dessa, sei lá, não sei se é mais uma sugestão, sabe? Menos uma linha, ou mais um gesto mais amplo. Essa variedade, sabe? Essa pegada, que a imagem vai se apresentar de outro jeito, eu acho. Se eu tivesse definido ali, ela ia ficar meio, sei lá, ela ia descrever, eu não sei explicar exatamente, mas ela só ia descrever a cena. Eu não queria que ela descrevesse, sabe? É bem natural. Mais alguém? Vou aproveitar para fazer mais uma, então. Aquela sequência do São Jorge. Tem uma que ela é bem colorida, mas ela é um pouco pastel. Aquelas você fez em acrílico ou em óleo? Porque ela tem uma característica que com óleo, eu não consigo chegar nem perto, parece, com relação à cor. Essa aqui eu acho que tá falando. Essa? Essa também, mas duas pra frente eu acho que você passou. Essa? Essa, é. São óleo as duas. É óleo, sim. Tem uma característica leitosa que eu tenho muita dificuldade em conseguir no óleo, que é muito bonito, me interessa bastante. Uma das minhas favoritas. Essa até. É que eu tô me lembrando, eu fiz ela, foi uma das primeiras. Eu desisti no meio, mas eu pensei, eu vou pintar esse negócio com o projetor ligado. E só que aí, depois eu falei, não, não vou conseguir. Mas boa parte dela foi feita com o projetor ligado. Então, eu acho que tem isso também, né? Agora que tu falou isso, que eu fiquei pensando, de fato, é uma coisa meio estranha. E, e eu acho que ela saiu assim por causa do projetor ligado. Se eu tivesse pintando com o projetor desligado, acho que ela não sairia assim, não. Não, claro que não, né? Mas eu digo, né? Pessoal, vou partir para o encerramento aqui, então. Já estamos na nossa hora. Queria agradecer não só a Letícia, mas a todos e todas que participaram aqui. Obrigado. Lembrando mais uma vez, se você quiser apoiar o projeto do Transversalidade, você que está assistindo aí pelo YouTube, o pessoal aqui da sala, o Pix está na descrição do vídeo aí, desse ou de qualquer outro que você for assistir aqui no canal, tá bom? Considere apoiar se for de sua vontade. Mas já fica meu agradecimento de qualquer forma. Se compartilha com quem você achar que vai curtir o trabalho da Letícia, provavelmente qualquer pessoa. E mais uma vez, muito obrigado. Abram suas câmeras, como sempre, aí, vamos aplaudir, porque merece demais. Trabalho maravilhoso, sensacional. Vocês, gente, pela paciência. Muito, Muito muito, obrigada. muito bom. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Nos vemos mês que vem, no aniversário de 1 ano aí do Transversalidades. Um abraço a todos. Muito obrigado. Vou encerrar aqui.
e até a próxima. Letícia, por favor, fica aí, tá? Sai não. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada, Letícia. obrigada a vocês.